Imagine que você possa negociar com os próprios deuses, força, conhecimento, poder, tudo isso em troca unicamente do quanto da sua humanidade você está disposto a sacrificar. Uma troca equivalente. Já imaginou quantas atrocidades aconteceriam em nome dessa troca? Pais sacrificando filhos, reis manipulando massas e homens à mercê de forças maiores, além de sua compreensão. Essa é a grande tragédia do mundo de Fear and Hunger. Fear and Hunger é um jogo RPG de combate em turnos com temática de Dark Fantasy, lançado em 2018. A proposta inicial do jogo é que existe uma masmorra, a masmorra do medo e da fome. Uma construção antiga e amaldiçoada cercada por rumores de monstros e deuses antigos que assolam qualquer um que tente se aventurar nela. E onde também está encarcerado um homem de muita importância, que a princípio atrai os nossos 4 protagonistas para essa masmorra, cada um motivado por seus próprios motivos pessoais, mas todos eles cientes que dentro daquela masmorra, o medo e a fome são as únicas certezas. Salve rapaziada, meu nome é Kaed e hoje eu vou falar sobre Fear and Hunger, um jogo bastante complicado de se jogar, mas que eu admito é bem divertido de aprender. Esse jogo me introduziu ao gênero de RPG de combate em turno, o que é uma merda, porque aprender tudo enquanto apanha nos primeiros 3 minutos de jogo é foda, que por si só nunca foi um gênero que me atraiu muito. Sei lá, eu só achava que um jogo nesse estilo ia ser chato. Mas há alguns anos atrás esse jogo fez um certo barulho aqui no Brasil e acabou criando uma pequena comunidade nacional, o que me fez dar uma olhada no que era aquele jogo. Resumindo, monstros, fantasia medieval, muita violência e conteúdo sexual. Sinceramente, tinha tudo para ser um jogo extremamente genérico e chato. Mas ainda bem que eu abri meu coração, pois o que eu estava prestes a experienciar era uma obra tão única, com uma construção de mundo e narrativa tão bem trabalhadas, que tempos depois me motivaria a fazer esse vídeo. Tá bom, que Fear Hunger é difícil, punitivo, estranho, não é novidade. Qualquer pessoa que passar 5 minutos pesquisando sobre o jogo no Google vai saber de tudo isso. Agora, pontualmente, qual é o diferencial dele? Quer dizer, dificuldade não é um diferencial hoje em dia, convenhamos. A gente tem várias franquias que se propõem e cumprem muito bem o quesito dificuldade. Dark Souls, Hollow Knight, Blasphemous e vários outros aí para usar de exemplos. Então o que faz desse jogo tão único? Muito é falado sobre as violências e as bizarrices desse mundo, que realmente contribuem para dar um tom ao jogo. Mas seu ponto mais alto está em algo bem mais simples. Fear and Hunger se destaca justamente no que diz respeito à curva de aprendizado e imersão no mundo proposto por Miro Heverin, o desenvolvedor do jogo. Você não vai aprender a jogar sozinho, meu amigo. Você não vai conseguir zerar o jogo de primeira, muito provavelmente. Você não vai entender a história sem ajuda, e esse sentimento de impotência individual é justamente o que o seu personagem está passando naquele momento. E, conforme você vai aprendendo a lidar com os inimigos e situações, o medo e a fome das masmorras ficam gradualmente mais brandos. E é essa progressão baseada unicamente no seu conhecimento adquirido durante as suas tentativas de concluir seu objetivo que te conecta a esse mundo e torna tão recompensador dominar esse jogo. Vamos lá, para começar a tocar o terror nas masmorras, tu tem que escolher entre 4 classes. Kahara, o mercenário, Darcy, a cavaleira, Enki, o sacerdote das trevas, ou Hagenwalder, o forasteiro. Cada um tem suas vantagens e desvantagens muito bem definidas e balanceadas. O Kahara, por exemplo, tem habilidades que permitem roubar inimigos, destrancar portas sem chaves e aumentar as chances de fuga. Pois é, querer fugir de uma batalha nesse jogo nem sempre significa que você vai conseguir, o que torna ele uma ótima escolha para iniciantes. Darcy tem um arsenal de habilidades que ajudam diretamente no combate, como postura defensiva, que evita perca de membros. Sim, os caras podem arrancar o teu membro na porrada, você pode perder um braço, uma perna, e isso pode acabar com o teu jogo. Tem a postura rápida também, que te permite realizar uma ação extra no final de cada turno, e uma rasteira que destrói as pernas dos seus inimigos.
Fora que os equipamentos iniciais dela são muito bons para lidar com os primeiros níveis da masmorra. Enki é um mago, então ele é fraco na trocação franca e é a classe menos recomendada para usar sendo iniciante, já que, além de pouco dano e limitações com armas e armaduras, ele ainda é frágil, mais frágil que todas as outras classes. Mas nas mãos certas esse moleque faz um estrago legal, tá? Dentre as habilidades dele, ele tem uma habilidade que fortalece as magias, aumentando seu dano, uma habilidade que permite reviver algum cadáver para lutar contigo, um truque que aplica fogo numa parte do inimigo e uma capacidade de se comunicar com insetos. Por incrível que pareça, essa habilidade não é inútil. Já Hagenwalder tem habilidades mistas que ajudam tanto em sobrevivência quanto em combate. Não à toa é a classe que mais se destaca no meio e final do jogo, dependendo das suas escolhas iniciais. Essa classe pode ter a habilidade de devorar os corpos dos inimigos para encher a fome e uma habilidade que aumenta o dano em troca de perder o controle. Quando você escolher uma dessas classes, vai passar uma história interativa onde as suas escolhas fazem o personagem adquirir uma habilidade ou item específicos para começar a jornada. Então, apesar deles terem várias habilidades, você só vai começar com algumas e depois pode adquirir as outras. Mais pra frente eu vou te explicar como. Detalhe: tem uma habilidade passiva extremamente rara de se conseguir durante o jogo, que você pode escolher ela com qualquer personagem nesse início interativo, o Dash, que basicamente deixa o teu personagem muito mais rápido, que permite que você evite lutas com muito mais facilidade. Pela utilidade dela, em 90% dos casos, tu vai querer escolher ela para jogar. Passada a seleção, parabéns, agora você está nas portas da masmorra do medo e da fome. Depois de tanto caminhar, seu personagem finalmente chegou na entrada da masmorra e para te recepcionar, tem a porra de um cavalo morto bem na sua frente. Meu amigo, bem-vindo a Fearhunger. Aqui no início, você já é inserido a mecânica básica de loot, onde você consegue itens, alimentos e outros em caixas, barris e outras partes do cenário. Mas não se demore muito nesse começo, beleza? Porque se tu ficar muito tempo olhando para o céu, aparecem cães selvagens da névoa e te atacam. Não, você provavelmente não vai sobreviver a esse ataque e o único jeito de evitar esses cães é entrando na masmorra pelo portão principal ou pela escada à esquerda a tempo. Curiosidade gamer: se tu jogar no modo hard do jogo, esses cães, além de spawnarem mais rápido, ainda te seguem dentro do começo do primeiro andar. É foda. Pelo portão principal, você vai encontrar e coletar o livro dos medos que, adivinha só, te explica sobre todas as fobias que os personagens podem ter. Vale lembrar que a fobia é uma mecânica baseada em RNG, Random Number Generator, ou você pode chamar de sorte, dá no mesmo, e que faz seu personagem ter certas desvantagens contra alguns tipos de inimigos específicos. Por exemplo, se seu inimigo tem zoofobia, medo de animais, ele terá ataques mais fracos e menos precisos contra inimigos que sejam animais ou, ao menos, se pareçam com um. Uma nova fobia é definida cada vez que você cria um save. Além do livro, você provavelmente vai trombar com esse cara aqui, o guarda, ou melhor, um guarda. Tem mais deles lá pra frente. E sim, é um inimigo de tutorial, mas é um inimigo de tutorial extremamente difícil. E se tu não tiver preparo prévio, a chance de tu morrer aqui ou ficar todo estrupiado é muito grande. Esse inimigo de tutorial te introduz ao básico do combate do jogo, que é: os inimigos são divididos em partes, braço, cabeça, torso e etc., onde cada membro tem uma importância diferente. Alguns membros seguram armas, outros atacam com magias através dos braços, e também outros podem usar outros utilitários, como por exemplo escudos e até mesmo armaduras. Então cada inimigo vai ter um jeito diferente de ser abatido se você quiser evitar percas. No caso do guarda, inicialmente ele te ataca com a machete que ele segura no braço esquerdo. Ele te ataca também com o braço direito e com a... Puta que pariu. A estratégia mais segura para matar um guarda é arrancar o braço que segura a machete
arrancar o Antônio, arrancar o Antônio Fagundes, que eu escrevo essas porra, meu irmão. E depois jambrolhar o torso dele na porrada, beleza? Mas se ligue que depois de 3 turnos ele usa um ataque de vida ou morte. E aí você tem que usar a mecânica de defesa pra não morrer. Caso você não se defenda desse ataque de vida ou morte do guarda, então você vai ativar a mecânica da moeda, que nesse jogo funciona basicamente no cara ou coroa. Você vai escolher cara ou coroa, e se o que você escolher for o resultado, você ganha. Se não, você perde. Essa mecânica também vai ser usada para definir se você vai encontrar itens ou não em certos locais do jogo. E isso é só o primeiro inimigo do jogo. Mas continuando, nesse primeiro andar você vai encontrar uma gaiola com uma criança dentro, uma garotinha que parece assustada demais em meio a todo aquele caos. E você pode resgatar ela. Bom, parece o certo a se fazer, não é não? Não é não? Resgatada a garota, tu tem agora um novo membro para tomar dano no seu lugar, mas também tem mais uma barriga para encher e mais uma mente para manter sã. Pois é, nem tudo são flores. Até recrutar membros nesse jogo tem um custo em recursos que você definitivamente vai sentir mais pra frente. Mas por agora, fazer o que, né? Tu avança no primeiro nível e chega numa passagem com um caminho verde, grama baixa, algumas árvores e ervas que servem para curar sintomas e doenças que você pode adquirir durante o jogo. É uma passagem breve, então logo menos tu já vai estar dentro da masmorra de novo. Dessa vez tu vai dar de cara com um altar esquisito, rodeado por gente esquisita, que usa roupas esquisitas e que tem uns papos meio torto. Esses são os Sacerdotes das Trevas, um grupo religioso que venera e segue os deuses antigos em troca de força e iluminação. Esses caras não são muito legais e Enki é um deles, mas no momento ele não está com interesse em voltar a cultuar os deuses naquele momento. O objetivo dele, como eu falei no começo do vídeo, é outro. É interessante mencionar que os Sacerdotes das Trevas somente conseguiram entrar nas masmorras e usar os prisioneiros para seus rituais graças à autorização dos membros de alta patente da prisão que estavam começando a enlouquecer devido à influência das masmorras. Agora apresentada a primeira seita de Fear and Hunger, vá se acostumando que ainda tem muitas para aparecerem, é uma boa deixa para a gente começar a entender sobre as histórias de origem do mundo de Fear and Hunger. E essas histórias começam há bilhões de milhares de centenas de anos antes dos acontecimentos que nós estamos jogando agora. Desde antes do surgimento da humanidade, deuses antigos pairavam pelo plano terreno. Nós somos apresentados a princípio a 4 deuses primordiais e de poder absurdo. Grogoroth, o deus da morte e da destruição, responsável e ligado à morte, sangue, guerra e tudo que simboliza dor e fim. Sylvan, a deusa da vida e criação, responsável e ligada à vida, prazer e origem. Her, o mais misterioso do quarteto, dito como o deus da lua trapaceiro, mas que não chega a aparecer ou ser aprofundado no primeiro jogo. E o deus das profundezas, um deus muito pouco conhecido, relacionado geralmente aos insetos e à escuridão. Todos esses deuses existem desde sempre como deuses. Sua origem é especulada como sendo de um lar misterioso, que nós encontramos em um dos finais do jogo, o vazio. E é isso, não tem muito mais sobre a origem desses deuses. Eles simplesmente existem desde, aparentemente, sempre, e reinavam nesse território do vazio até decidirem dar uma volta no plano terreno. Esses deuses de Fear and Hunger são muito similares ao que se chama do deus de Spinoza, ou seja, um deus que está mais presente na força e na influência que nós vemos na natureza e no nosso dia a dia do que de fato uma manifestação física de alguém que está lá no céu regendo tudo. É nesse ponto da história que vemos a humanidade surgir. Isso porque, enquanto estavam no plano terreno, Grogoroth e Sylvan tiveram uma filha, Venuska, deusa da natureza, que foi ordenada por sua mãe Sylvan
a criar filhos à sua semelhança. E esses filhos ninguém mais eram que os humanos, que passaram a existir como forma de vidas independentes e eternas, similar aos deuses, mas, é claro, com muito menos poder individual. Não demorou muito para que os deuses antigos percebessem que os humanos não eram tão inferiores quanto pareciam. Fé, coragem, inteligência e imprevisibilidade tornavam os humanos instáveis demais para serem eternos. Logo, Grogoroth lançou o decreto: agora vocês não são mais eternos, estão suscetíveis a doenças e, consequentemente, à morte. Surge então a humanidade do jeito que a gente está acostumado hoje, meros mortais. Vinushka também é uma deusa antiga, mas ela só é apresentada no segundo jogo, então ela vai ser escanteada. Milhares e milhares de anos depois, nasce Almer, uma figura que serve como uma versão controversa de Jesus Cristo nesse universo. Ele nasce como um homem comum, passa sua vida cercado por discípulos e traça uma história similar à que nós já estamos acostumados. Contudo, 3 dias após ser crucificado, Almer ascende à divindade, se tornando o primeiro Deus ascendido, um tipo de divindade tão poderosa e imponente, capaz até mesmo de rivalizar com o poder dos deuses antigos. Na sua ascensão, ele massacra todos os sultões e poderosos que oprimiam seu povo, se tornando alvo de adoração por todo o mundo, sendo fortemente lembrado e cultuado até os dias presentes do jogo. Almer parece ter tomado lugar junto aos deuses antigos, visto que nenhum conflito entre eles é datado. Ainda assim, o surgimento de Almer alertou os deuses antigos uma possibilidade terrível: a existência de humanos capazes de ascenderem e terem tanto poder quanto os próprios antigos. Nesse meio tempo de convívio, os deuses antigos largaram mão da humanidade. Eles não viam mais potencial nessa raça e resolveram deixar o plano terreno, sobrando somente alguns traços e vestígios de sua existência, mas deixando para trás também a cidade de Mahabre, uma cidade divina e sagrada onde os deuses antigos e novos convivem em conjunto e harmonia. Calma, deuses novos? Pois é. Antes de largarem mão da humanidade e de Mahabre, os deuses antigos criaram uma arapuca para os humanos, evitando que mais deuses ascendidos surgissem, o Trono Dourado, dentro do Templo Dourado de Mahabre, que permitia que os humanos ganhassem habilidades e poderes além da compreensão, recebendo vida eterna e a promessa de força para realizar seus desejos mais profundos. Contudo, essa ascensão era falsa. Não eram nem de longe capazes de rivalizar com o domínio dos deuses antigos. Na verdade, nem eram capazes de perdurar seus domínios para sempre, visto que, hora ou outra, acabavam sendo esquecidos, perdendo adoradores e, portanto, enfraquecendo, tornando-se obsoletos e dando lugar para que um outro ciclo, com outro novo Deus, começasse. Esse ciclo infinito de novos deuses que ascendiam e decaíam constantemente, numa mudança eterna que nunca de fato mudava o mundo de forma significativa, é chamado de o esquema maior das coisas. Vários novos deuses tentaram mudar o mundo através da força, inteligência, dominância, mas nenhum deles conseguiu. Tampouco tiveram sequer seus nomes lembrados com o passar das eras. Bom, agora apresentados os causadores de toda essa loucura das masmorras, vamos continuar descendo na escuridão. Limpando os sacerdotes das trevas que eu tinha mencionado, ou só ignorando eles e continuando tua vida, você avança até uma biblioteca onde pode abrir uma passagem secreta para um jardim ao encaixar um livro falso no estante. Você consegue esse livro lá na primeira biblioteca quando você entra na masmorra. Esse jardim tem uma grande estátua de Almer crucificado em seu centro, mas para o lado você encontra uma galera fazendo uma puta de uma orgia usando máscaras de coelho.
Logo, a gente descobre que aquela orgia era um culto feito por seguidores de Sylvan. Lembra que os sacerdotes das trevas adoravam os deuses antigos em troca de poder e iluminação? Pois é, existem outros grupos que realizam cultos voltados aos deuses antigos com intuito parecido. Nesse caso, os grupos dos Coelhos de Sylvan demonstram um ato de amor em troca de aumentar sua afinidade com a deusa. E quanto mais afinidade se tem com um deus antigo, maiores são as chances de conseguir aprender habilidades mágicas do deus em questão. Sylvan, em específico, tem habilidades relacionadas à cura e feromônios. Inclusive, você pode participar do culto e recuperar toda a sua saúde caso esteja com pouca vida. Ainda assim, depois da primeira vez você fica suscetível à mecânica da moeda, onde, se você errar, ficará em transe servindo ao culto por, provavelmente, toda a sua vida. Essa lógica de sacrifício em troca de poder se aplica a todos os outros deuses antigos e se estende por todo o jogo, servindo como um sistema de magias. Então, é necessário que você participe dos ritos e sacrifícios durante o jogo, caso você queira ter acesso a essas magias, que, sinceramente, são muito úteis. Num rápido resumão, as magias de Sylvan são relacionadas à cura, as de Golgoroth são relacionadas à destruição, e a do Deus das Profundezas são relacionadas a pragas e insetos. Por algum motivo, as magias dos deuses Her e Vinushka não estão presentes no primeiro jogo, provavelmente por falta de tempo para o desenvolvimento desses dois. Nos jardins, você também encontra Hagenwalder, que está explorando a masmorra à procura da figura importante que eu citei no começo do vídeo. Ele está pouco interessado em se juntar a você, já que naquele momento se juntar a você é mais arriscado do que simplesmente continuar sozinho. Levando em conta que sobreviver não é um problema para Hagenwalder, que é de uma tribo de guerreiros vikings de Oldengard extremamente fortes e adaptados à diversidade. Na biblioteca, você encontra o Enki, um sacerdote das trevas apático que está muito pouco se fudendo para você. Ele não vai se juntar ao teu grupo por achar que tu é mais atraso do que adianto. Por encontrarmos ele lendo livros, fica bem claro o que ele está fazendo nas masmorras, buscando conhecimento. Talvez uma peregrinação erudita, quem sabe? Pela calma que ele tem em andar sozinho naquelas masmorras e pela falta de interesse em se juntar a um grupo, certamente em que consegue se defender muito bem com suas magias. Voltando do jardim e biblioteca, seguindo para o outro lado do primeiro andar, encontramos celas e aparelhos de tortura. Logo menos, sai um gordinho afobado do corredor, falando que tem alguém muito sinistro vindo. Se tu seguir andando, vai aparecer um diálogo em certo momento para emboscar a tal figura sinistra. E, quando você embosca, descobre que é um homem anão com um corpo deformado, segurando um punhal. Não é um risco muito grande, então você provavelmente matará ele sem complicações. Mais tarde tu descobre que ele era o torturador daquelas masmorras, que capturava vários desavisados que vinham explorar as masmorras para torturá-los. Fuçando ainda mais pelos documentos durante o jogo, você descobre que Tortur já foi um herói, Tortur o Branco, mas durante uma guerra foi capturado em campo e mantido em cativeiro sob tortura contínua por anos. Posteriormente, o reino de Rondon, ao qual ele servia, tomou o lugar onde mantinham Tortur aprisionado, mas o cara já estava todo sequelado dos anos sofrendo. O físico e o mental que tinham lhe restado manchavam o nome do que um dia já foi uma lenda. Logo, para evitar a decaída de um herói, jogaram Tortur nas masmorras do medo e da fome, o lugar menos seguro para deixar um doente mental à solta, para que ele nunca fosse achado e sua lenda continuasse viva, motivando as próximas gerações de soldados. Você tem algumas interações com Tortur bem interessantes. A primeira é a mais comum. Você mata ele, pega as chaves e avança. A segunda é bem pior e sombria, onde você se junta a esse maluco, entrega o gordinho e ajuda ele a conseguir ainda mais vítimas. Em troca, ele não te caça, você ganha alguns itens de cura,
a chave para avançar e uma armadura muito forte quando você acaba a quest. A terceira, caso você deixe ele vivo e siga de outra forma para o próximo nível, ele fica escondido pelo andar e se você dormir em qualquer cama da área do Torto, ele te captura e te tortura. O mapa mundi de Fear and Hunger não é bem definido, mas tem pontos importantes que explicam melhor a geopolítica do universo. Ainda assim, a história e motivações dos países são bem complexas, então eu vou me ater ao básico para evitar me aprofundar demais em coisas pouco relevantes para o intuito do vídeo. Vale citar que as masmorras ficam localizadas no reino de Rondo, e a princípio era para ser só uma prisão. Depois de dar fim a Torto, que é a escolha mais sábia a ser feita, você vai conseguir descer para o segundo andar, um lugar imundo, cheio de carne fresca e sangue escorrendo pelo chão e paredes. Meu amigo, você desceu demais. Apesar de curto e servir quase somente que como uma passagem, o Poço de Sangue nos apresenta um novo tipo de inimigo, os Homem-Lagartos, que são, a fins históricos, uma raça que já existia antes mesmo dos seres humanos serem criados por Vinuska, e que atualmente vivem, aparentemente, escondidos pelo mundo. Esse inimigo é bem forte e tem uma quantidade perigosa de ataques. Com seu braço que segura uma espada, ele pode arrancar seus membros e te causar bastante dano. Com o escudo ele pode contra-atacar qualquer ataque que você faça, pode te dar também uma chicotada com o rabo e te envenenar com a cabeça. Tu não tá afim de enfrentar esse maluco sem um bom plano. Mas o maior perigo dessa sala tá na verdade escondido no meio dessas pilhas de corpos que formam as paredes. Se por algum motivo tu achou que seria uma boa ideia cavucar esse amontoado de carne, você vai conhecer o Nashará, um novo deus antigo que perdeu seu corpo e agora tenta reconstruí-lo através de uma quantidade massiva de carne. Não, ele não consegue fazer isso e nem conseguiria, por isso tu encontra ele nesse estado. Não demora muito pra tu ver que o cara não é boa gente, e ele vai te matar sem chance de escapar se tu não tiver os itens certos pra chamar o interesse dele e fazer ele te poupar. Inclusive, ele se junta à tua party se tu acordar ele com o preparo certo, sendo um dos companheiros mais úteis dentro do jogo, já que ele é incapaz de morrer, não precisa de comida e também não fica louco quando perde a sanidade. Você só precisa dar bebida e fumo para esse cara se tu quiser usar as magias dele, que são muito fortes e úteis. Se tu fez tudo certo, ele permite que você o siga pelas masmorras, tendo em mente descobrir alguma forma de reconstruir seu corpo e, no processo, se vingar dos deuses novos e antigos por terem deixado ele naquele estado. Nashará tem um ódio muito grande para com os novos deuses por um simples motivo. Ele não busca ordem como propõe o esquema maior das coisas. Ele é um disseminador do caos que entende a afinidade com os deuses antigos como um simples capricho para conseguir mais poder e força, e por sua filosofia, ele se considera superior aos novos deuses que limitam-se tão somente a adorar e tentar imitar o poder dos deuses antigos. Em resumo, Nashará vive por si e usa de qualquer conhecimento, divino ou não, para saciar seus desejos pessoais. Logo no fim da passagem você vê um buraco que parece levar ainda mais para dentro das masmorras, mas se jogar dali não é uma boa ideia, e o mecanismo que serve para mover o elevador parece travado. Para conseguir descer ainda mais fundo, tu primeiro vai precisar entrar na prisão da masmorra. E então você chega nesse local que, sinceramente, não tem muita importância em termos de história. Era simplesmente onde ficavam os prisioneiros de Rondon e serve como um obstáculo para você passar. Matando ou driblando alguns guardas comuns e talvez até um de elite, tu não quer mexer com esse cara de elite, você acha uma alavanca que, ao ser puxada, desbloqueia o caminho do elevador no Poço de Sangue. Você encontra também um carniçal aqui. Antes e depois dessa área, tu consegue encontrar outros carniçais. Apesar de terem pouca importância, eles contam um pouco da história da masmorra. Esse carniçal da prisão, por exemplo, era um antigo guarda que, quando os outros guardas começaram a enlouquecer e se transformar no que vimos antes, se trancou numa cela para não ser pego e acabou morrendo de fome.
Aqui você encontra também um novo tipo de inimigo menor, que são os gnomos da caverna. Inimigo esse que não é natural dessa área. Na verdade, ele está subindo da escuridão que preenche os vãos das pontes da prisão e pode te causar problemas bem chatos se você não estiver preparado. Isso porque eles causam em seus ataques o status de infecção, que em resumo te faz ficar com infecção que progride silenciosamente e, se não for tratada, te mata sem aviso. Detalhe, tu só cura esse status com uma erva verde ou então amputando um membro. É bom ter guardado uma erva verde. Trancafiado na sarjeta, tu encontra também um mercenário Carrara, que se junta a você sem muita exigência e te ajuda naquele andar em específico. Mas quando você sai da prisão, ele desaparece e leva junto alguns itens seus. Seus itens foram pro caralho, mas você consegue recrutar o Carrara definitivamente mais pra frente no jogo. E aí depois disso, ele não te rouba mais. Voltando no poço de sangue após ter ativado a alavanca da prisão, você agora pode descer para a escuridão abaixo, chegando finalmente nas cavernas. Nessa região, você vai encontrar mais daqueles gnomos da caverna que dessa vez estão em seu habitat natural. São tão problemáticos quanto antes, então o melhor é simplesmente evitá-los. Mas de onde saem esses gnomos? Um pouco abaixo da estátua de Sylvan, que você inclusive pode rezar para aumentar um pouco de sua afinidade com ela, vai haver um ninho cheio de ovos cinzas de supostos gnomos das cavernas. Logo menos surge da escuridão uma criatura grotesca com asas e... puta que pariu, que visão do inferno. A mãe das cavernas é a progenitora dessa cacetada de gnomos, e a luta contra ela pode ser bem desafiadora, principalmente no início. E sinceramente a recompensa é bem mais ou menos, então muita gente só ignora essa luta. Plantado em algum lugar das minas, tu vai achar esse cara, o Pocket Cat, um sujeito extremamente suspeito e estranho. Ele vem com uma falação quase interminável, sem muito pé nem cabeça, dada a situação em que vocês se encontram, e a gota d'água vem quando você percebe que ele é um mercador, mas que não recebe em ouro, e sim em crianças. E é isso, ele vai te oferecer itens realmente valiosos em troca de uma criança. E se você já está se cogitando, sim, você pode trocar a garota que resgatou mais cedo. Bizarro. Mais tarde tu vai ser importunado pelo Pocket Cat mais algumas vezes, com ele chegando até mesmo a surtar no clímax do jogo, caso você não entregue a garota mesmo assim, se revelando ser um seguidor cumprindo ordens de captura do deus antigo Rare. Felizmente ou infelizmente, a situação não escala para uma porradaria e ele só decide largar do seu pé. Andando para lá e para cá, você vai acabar esbarrando com um lobo fêmea. Claramente, não é um lobo comum. Essa é a Moonless, uma raça de lobos rara que pode ter sido criado pelas masmorras ou somente se estabelecido nelas. A questão é que Moonless é um exemplar muito forte até mesmo para sua própria espécie, o que fez com que ela fosse expulsa de sua matilha pelo excesso de força, sendo o motivo para encontrarmos ela sozinha nas cavernas. Se você se afobar, pode acabar atacando e até mesmo matando ela. Contudo, se você oferecer carne podre a ela, ela vai se acalmar e até mesmo se juntar ao seu grupo, sendo um membro que ataca 2 vezes por turno, causa sangramento e fica mais forte conforme o jogo progride. Apesar de não poder ser controlada pelo jogador, é uma aquisição extremamente valiosa para o seu grupo. Seguindo para dentro das estruturas da caverna, você vai chegar nas minas, onde vai encontrar mais uma pá de criaturas deformadas pela masmorra, como por exemplo, o Espreitador Noturno, o Salmão Cobra, os Magos Amarelos e muito provavelmente o Crow Mauler. Basicamente, os espreitadores noturnos eram prisioneiros presos pelo crime de estupro, que se deformaram pela influência das masmorras. O Salmão Cobra é um monstro mítico nascido da masmorra, assim como vários outros que encontramos e encontraremos daqui em diante. Já os Magos Amarelos são nada mais nada menos do que os seguidores de Nashará. Lembram a filosofia do mago decapitado de usar todos os meios para realizar seus próprios interesses? Pois bem, esses Magos Amarelos vieram na masmorra por seus próprios interesses e não hesitam em te atacar. É deles que você pode roubar um talismã do Eclipse, um dos itens que desperta o interesse e faz Nashará te poupar. No caso do talismã, ele prova para Nashará que você conseguiu sobrepujar algum de seus discípulos, te dando uma certa moral, mas só esse item não faz ele te poupar.
o véio embaçado. Agora, um dos bosses mais fortes da campanha é também o perseguidor desse jogo, funcionando como um nêmesis de Fear and Hunger. Apesar que, como perseguidor, o coitado é cansado demais, o bicho anda quase parando e ele só te pega se tu deixar. O Crowmauler era o capitão das masmorras que sofreu transformações físicas e mentais pelo tempo em que ficou na masmorra. Quando você chega aqui, ele já está nesse estado, completamente louco e agressivo. Fora a quantidade massiva de vida em todas as partes do corpo, ele tem ataques extremamente devastadores e que podem acabar com a tua equipe no primeiro turno. Um dos golpes mais covardes desse chefe é a bicada, onde ele te ataca e arranca a sua cabeça, matando qualquer personagem que ele tenha atacado na hora. Um fato interessante é que uma série de NPCs que você encontra mais cedo na masmorra vieram aqui para resgatar o capitão sem saber que ele já havia se transformado no Crowmauler. Inclusive, o Buckman, o gordinho de mais cedo, é um príncipe que veio para essa missão junto de Ser Simon, Jeanne e Ser Serial. Infelizmente, é muito provável que todos eles tenham morrido durante os eventos do primeiro jogo. Na entrada das minas, você também encontra um cara, aparentemente mais velho, de cabelos brancos que fala com você brevemente, mas dado o contexto, só a presença de um cara naquele lugar inóspito já é algo que intriga. Já adianto que esse cara é muito importante para os eventos desse primeiro jogo, mas no momento muito pouco ele nos diz. Posteriormente a gente volta a falar sobre quem ele é. Passando por essa cacetada de gente, você chega a um local de mineração de fato, com barris de pedra, recursos e cabeças empaladas. Definitivamente tem alguma coisa errada aqui e você rapidamente se encontra com Darcy em um combate com seres estranhos e azuis. Você tem a opção de ajudar ou deixar a Darcy ser capturada pelos moradores da caverna. Resgatando ela, você pode recrutá-la para fazer parte do seu grupo e sem nenhuma exigência, o que faz dela muito fácil de se recrutar nesse início. Ouvindo a história de Darcy, a gente descobre que ela foi capturada pelos moradores da caverna, sofreu muito na mão deles, conseguiu escapar e quase foi capturada de novo se não fosse pela gente. E agora, com essas informações, nós temos um novo destino em mente: a Vila dos Moradores da Caverna. Contudo, agora que todos os personagens principais já foram apresentados, vamos à história deles. Antes de qualquer coisa, é essencial dar rosto à figura importante que eu venho escondendo desde o começo do vídeo: Legard, um carismático líder de um grupo de mercenários que, por suas características, foi fortemente associado a uma profecia antiga que dizia que em dado momento uma figura em amarelo e de cabelos longos unificaria todo mundo abaixo de uma só bandeira. O objetivo de Legard nunca fica plenamente claro, mas ainda assim as pessoas o seguem por seu carisma e liderança. Contudo, em dado momento, Legard comanda uma missão que devastou todo um povo antigo, que tinha em posse um objeto místico de seu interesse. Todavia, suas atividades naquele dia não foram justificadas e Legard perdeu seguidores, foi capturado, julgado culpado e preso nas masmorras do medo e da fome, onde se mantém durante todo o jogo. O grupo liderado por Legard é conhecido como os Cavaleiros do Sol da Meia-Noite e se dissolveu após sua prisão. Sim, Fear and Hunger tem fortes inspirações em Berserk e várias outras obras do gênero de Dark Fantasy, incluindo também Dark Souls. Agora, os protagonistas. Começando por Cahara, que possui a alma infinita, uma alma que constantemente te força a chegar nos seus próprios limites criativos e te faz correr em busca de cada vez mais liberdade. Por conta disso, sua história é marcada por uma infância difícil, solitária, mas acima de tudo livre, o que culminou em Cahara se tornando um mercenário. O que levou Cahara à masmorra foi uma recompensa oferecida a quem libertasse Legard de sua prisão em segurança. Isso porque o mercenário queria dinheiro suficiente para comprar a liberdade de sua esposa, que inclusive era uma prostituta que atendia num bordel para sobreviver e, para piorar, estava grávida dele. Darcy é a portadora da alma dominante, alguém que deveria, em tese, ser forte e carismático, alguém com perfil de liderança. Mas, como a gente vê durante o jogo, a Darcy não tem nenhuma dessas características. Na verdade, ela é em muito submissa e devota a Legard durante todos os acontecimentos. Sim, a Darcy fazia parte do exército de Legard. Inclusive, ela largou uma vida estável como cavaleira do reino de Rondon para viver como mercenária. Participou também do massacre aos povos antigos e ainda assim se mantém leal a seu líder. Ela está nas masmorras
masmorras simplesmente para salvar Legard. Não, eu não gosto da Darcy, você também não deveria. Enki é um sacerdote das trevas, foi criado desde a infância para esse fim e possui a alma iluminada, uma alma condenada a sempre buscar mais e mais conhecimentos, ainda mais quando se tratam de segredos e fatos desconhecidos pelas pessoas mundanas. Enki sempre cultuou os deuses antigos e no clímax da sua história, onde por vontade própria seria sacrificado num ritual em nome de Almer, mas que, durante o sacrifício, teve uma visão de Legard como homem da profecia, decidindo parar o ritual e ir até onde Legard estava preso para descobrir mais sobre sua visão e seu próprio destino. Por último, mas não menos importante, Hagenwalder, o único sobrevivente do ataque de Legard aos povos antigos de Oldengard. Sim, Hagenwalder fazia parte do povo massacrado por Legard em busca do artefato místico e sobreviveu pelo simples capricho de não estar na vila durante o ataque. Em sua história, nos é explicado que o objeto místico foi trazido pelos povos antigos de Oldengard através de uma viagem da qual Hagenwalder também participou. A viagem teve como destino o misterioso continente da Vinlândia. Não nos é explicado muito da Vinlândia, mas é mostrado que é o lar de diversos monstros, criaturas e objetos sobrenaturais para além da compreensão do homem. Hagenwalder tem a alma atormentada, uma alma que profetiza que cada passo que você venha tomar na vida será repleto de dor e tormento. Contudo, essas adversidades tornarão seu corpo e sua mente extremamente fortes. Seu objetivo na masmorra é unicamente se vingar contra Legard pelo massacre do seu povo. Aproveitando essa explicação sobre as almas, você vai perceber que isso aparece mais vezes em Fear and Hunger. Essa mecânica de almas é usada para definir a personalidade dos personagens, mas também para liberar habilidades relacionadas a cada alma. Como eu já expliquei antes, o jogo tem magias relacionadas à afinidade com os deuses antigos, e agora habilidades relacionadas à alma. Todas essas habilidades podem ser aprendidas durante o jogo em salas secretas para facilitar a tua jornada. Vai por mim, tu não vai querer tentar zerar o jogo sem ter essas magias e habilidades. Se aprofundando ainda mais nas cavernas, você encontra uma vala que, caso você tenha uma corda, você pode descer, descobrindo um outro culto similar ao culto dos coelhos de Sylvan que encontramos nos jardins. Aqui, o culto é a Grogoroth, apesar de também usarem máscaras de coelho. Particularmente, esse rito é ainda mais bizarro pelo fato de que o ritual feito aqui é um banquete canibal entre os próprios membros, do qual você pode participar para saciar completamente a sua fome e aumentar também sua afinidade com Grogoroth. Assim como o culto de Sylvan, a primeira é grátis. Depois você tem que acionar a mecânica da moeda e, caso falhe, vai passar o resto da vida em transe, participando do culto até a sua morte. A lógica desse culto é simples e ao mesmo tempo tenebrosa. A morte e o sangue aumentam sua afinidade com o deus antigo da destruição. Passado por essa parte, você chega na vila dos moradores da caverna, onde pode inclusive acabar encontrando Pocket Cat de novo. Os moradores são pouco receptivos, eles te ignoram completamente e fingem que você não existe. Ainda assim, não demonstram agressividade. Inclusive, um dos moradores que tenta se comunicar com a gente é rapidamente morto por outro morador na tentativa de impedir a comunicação. Certamente, a vila inteira decretou que fosse proibido falar com estrangeiros, por algum motivo, exceto pelo mercador da vila, que está autorizado a negociar conosco em troca de dinheiro, mostrando que talvez até mesmo os moradores daquela caverna distante estejam à mercê do mesmo sistema econômico que nós. Você pode andar e roubar a casa dos moradores à vontade, que nada acontece. Os moradores se mantêm pacíficos, a menos que você mate algum deles, atrapalhe esse casal ou roube o Cubo das Profundezas, um objeto que parece ser o centro de adoração daquela tribo. O que é o Cubo das Profundezas? Bom, lembra do objeto místico que a tribo do Hagenwalder trouxe da Vinlândia e que o Legard queria muito pegar? Pois bem, esse é o Cubo das Profundezas, e nem mesmo Nashará, um novo deus, entende completamente como ele funciona. A questão é que esse objeto tem propriedades sobrenaturais muito fortes e é usado para progredir no jogo, mas no momento a gente ainda não sabe como usá-lo. Então, roubado o Cubo da Profundeza da aldeia, tu vai ser perseguido por todos os moradores da vila enquanto tenta fugir
fugir dali. Uma curiosidade interessante é que pode acontecer um evento muito raro quando você chega na vila pela primeira vez, que é eles estarem todos mortos, na verdade assassinados por um guarda meio diferente. Esse guarda é um casamento de carne entre um guarda enlouquecido da prisão e um lobo das cavernas, como a Moonless que a gente encontra mais cedo. O casamento de carne é uma mecânica presente no jogo, onde você consegue juntar dois corpos em um só depois de um ato de amor em cima de um círculo de ritual de Sylvan. Esquisito. E se o guarda se juntou com o lobo das cavernas, quer dizer que melhor não pensar muito nisso. Caso você ainda não tenha percebido durante sua passagem aqui, tem uma boca comicamente grande num abismo perto da vila, e esse é o Deus das Profundezas, que, apesar de estar dormindo, ainda está vivo. Na verdade, esses são os traços dele. O Deus da Profundeza também deixou o mundo junto aos deuses antigos depois de perderem a esperança na humanidade. Inclusive, é dele que sai o guarda do evento que eu falei anteriormente, e também ele é o responsável por toda a bagunça geográfica que você percebe durante o jogo, como por exemplo, a mecânica de misturar as salas a cada novo jogo não é só um fator de gameplay, mas representa o Deus das Profundezas alterando a estrutura da masmorra. O mesmo se aplica a lugares que não fazem sentido de estarem dentro de uma masmorra ou conexões sem muita lógica, o que acaba sendo na verdade uma desculpa bem conveniente para o jogo não ter que se preocupar em explicar como algumas coisas estão onde estão. Durante a campanha, você vai achar 3 órgãos roxos pulsantes espalhados pela masmorra. Esses são os corações do Deus das Profundezas, e caso você mate todos, a boca dele se abre, abrindo caminho para um dos finais do jogo. Escapando da Vila das Cavernas e das Minas, você vai começar a procurar por um novo caminho para descer ainda mais e encontrar Legarde, e essa busca te leva de volta até os jardins, dessa vez num caminho secreto que agora revela uma árvore estranha e retorcida que te leva ainda mais fundo. Cuidado com o cachorro. Entrando nessa árvore, você vai descendo mais e mais entre as vinhas e descobrindo paredes secretas e novos inimigos com uma mecânica simples de envenenar sua party caso você ataque suas cabeças, e com adicional de que seus ataques pouco ameaçam o físico, mas sim a sanidade dos seus personagens, que caso chegue a zero, desenvolvem pantofobia, o medo de tudo. Essa área é fortemente ligada ao Deus das Profundezas, visto que Hagenwalder nos explica uma lenda antiga que mostra essa árvore como a esposa do Deus das Profundezas, que encontramos anteriormente. Aqui também encontramos uma barata que aparentemente lidera um culto exótico voltado também ao Deus das Profundezas. Depois de muitas descidas, encontramos esse monstro, que é o resultado da tentativa de um casamento de carne desses dois caras que, ao tentarem descer da masmorra, sucumbiram à loucura. E agora chegamos no andar mais baixo das masmorras e finalmente encontramos Legarde, que tá morto. Quer dizer, tudo isso foi pra nada? Porra, descemos o cacete em Deus e o mundo pra chegar aqui e o cara tá morto? Pois é, caso você chegue nessa parte em até 30 minutos, ele vai estar vivo, vai fingir amnésia e você pode recrutá-lo. Mas como isso provavelmente não vai acontecer na tua primeira tentativa, eu vou considerar ele como morto daqui pra frente. Saindo da cela do finado Legarde, você chega a um portão de pedra que parece reagir com o cubo das profundezas e, ao inserir o cubo no portão, ele se abre, te permitindo entrar nas passagens para algum lugar aparentemente importante. A passagem já está dilapidada e obstruída, então tu precisa dar uma volta pelas tumbas em torno da passagem para finalmente chegar em Mahabre, a cidade dos deuses. Chegando em Mahabre, você logo vai perceber que a cidade está decadente, escura, nevoada, sem vida e sem cor. Quando comparamos com as lendas de uma cidade onde os deuses antigos eram venerados, os novos deuses conviviam em glória e o sol sempre brilhava, fica muito claro qual foi o destino da cidade após o abandono dos deuses antigos e a saída do seu rei, marcando o fim da sagrada cidade que antecedeu até mesmo o nascimento de Almer. Pelas ruas de Mahabre nós encontramos criaturas grotescas e sombrias espalhadas por cada canto, desde guardas Moonless e manequins de reprodução até monstros enormes geneticamente modificados e sem alma. Claramente deu uma merda federal em Mahabre antes de tudo acabar por aqui. E a gente logo descobre que nosso objetivo é entrar no Templo Dourado, que abriga
o Trono Dourado, o mecanismo de ascensão que faz humanos virarem novos deuses. E assim partimos para coletar as almas dos 3 novos deuses guardiões do trono em Mahabre para passar pelo protetor do templo. É interessante citar que para conseguir as almas nós usamos de idas e vindas no tempo com auxílio das forças místicas do Cubo da Profundeza, e temos a oportunidade de ver Mahabre pouco antes de sua queda, quando a cidade sagrada ainda tinha vida e beleza. As criaturas que andam por Mahabre têm funções bem definidas. Os manequins serviam para tentar reproduzir formas de vida artificial vivas e com almas, mas com a falha de seu projeto, se tornaram somente as putas de Voltaire. Os coletores eram criaturas criadas para coletar órgãos usados nas pesquisas de vida artificial ministradas também por Voltaire. Já os senhores das moscas foram tentativas de Voltaire de criar vida artificial de uma forma mais direta. Contudo, falharam, pois apesar de vivos, os senhores das moscas eram vazios, sem alma. Primeiro, enfrentamos Shambara, o Atormentado, em seu templo. Ele é um novo deus que acredita que o caminho para a iluminação é a dor e o sofrimento, torturando-se constantemente para um dia atingir a iluminação. Ao matarmos ele, recebemos a alma do Atormentado, uma das 3 almas exigidas pelo guardião. Logo após, enfrentamos Voltaire, um novo deus que busca a iluminação através do conhecimento. Enfurnado dentro da grande biblioteca de Mahabre, ele fica trancafiado dentro de uma sala cheia de livros, e ao derrotá-lo, conseguimos a alma iluminada. Depois de derrotá-lo, podemos encontrá-lo enforcado, mas vivo devido à imortalidade. Ele nos conta que um antigo conhecido estava certo sobre o verdadeiro caminho da iluminação, algo que fará mais sentido mais pra frente. Por último, encontramos Nilvan em um sonho ao dormirmos na Torre do Infinito da Mahabre do passado. Descobrimos no caminho para essa luta mais detalhes sobre o passado dos personagens, a função de Pocket Cat como bicho-papão das crianças e, por fim, após derrotar essa velha, conseguimos a alma infinita. Ela é a única deusa que não te enfrenta diretamente, somente entrega sua alma. Isso porque Nilvan quer, por algum motivo, que você abra caminho até o Trono Dourado. E agora, no arco final dessa história, guardando o Trono Dourado, enfrentamos o François, um antigo novo deus que desejava comandar o mundo através da dominação. Ele é um boss bem difícil, mas você pode ignorar essa luta só provocando ele, o que faz ele ficar praticamente atordoado durante toda a luta. Não dá pra culpar ele, as suas provocações são muito boas. Mas, claro que, como todo novo deus, ele não consegue concluir seu objetivo completamente antes de ser esquecido. Ele foi, inclusive, responsável por treinar os cães selvagens que você encontra durante o jogo. O início da história de Fear and Hunger é dividido em 3 eras: a ascensão de Almer como primeira era, o domínio de alguns novos deuses como Nashará, representando a segunda era, e a terceira era, onde se forma mais um grupo de novos deuses composto por François, Nilvan, Shambara e Voltaire, os novos deuses que nós vimos e enfrentamos durante a gameplay. Ainda assim, havia um 5º membro dessa leva de humanos que buscavam a ascensão pelo trono, que entendeu o funcionamento de todo o esquema maior das coisas, descobrindo que o trono sempre foi um limitador, uma armadilha para que a ganância e a arrogância humanas garantissem que a verdadeira iluminação, capaz de rivalizar até mesmo com os deuses antigos, nunca fosse alcançada. Esse 5º humano era Nosramos, o alquimista que nós encontramos nas minas há um tempo atrás. Ele tentou alertar os novos deuses da farsa do trono, mas eles não lhe deram ouvidos, repetindo o ciclo da exata mesma forma planejada. Contudo, do tempo em que a Irmandade, composta por esse grupo de humanos, foi até Mahabre até os dias atuais do jogo, centenas e centenas de anos se passaram. A pergunta é: como Nosramos sobreviveu todo esse tempo sendo somente um humano? Ao recusar-se sentar no trono, Nosramos não se tornou um novo deus para que pudesse buscar a verdadeira iluminação. Portanto, não se tornou imortal. Sua expectativa de vida, a princípio, deveria ter sido curta como a de um humano. Contudo, Nosramos teve como seu primeiro foco de estudos a imortalidade e, levando em conta que tenha tido acesso à biblioteca de Mahabre por um certo tempo, descobriu, antes de se encontrar com a morte, o segredo para a imortalidade, ou então, pelo menos, o segredo para prolongar sua vida. Uma vez imortal, Nosramos se dedicou a estudar sobre diversos assuntos. Todos seus estudos mais tarde culminaram na possível maior descoberta de Fear and Hunger, como alcançar a verdadeira iluminação.
Por fim, o trono dourado está na sua frente. Você já sabe o que acontece quando se sentar aqui. Uma nova forma, sua ascensão como novo Deus. Inclusive, é nesse momento que, se Legard estiver vivo, ele vai revelar que não estava com amnésia porra nenhuma e que o que ele queria esse tempo todo era encontrar o trono e se tornar um novo Deus. Parabéns pela sábia escolha de confiar nesse puto. Quando você finalmente senta no trono, você é transportado ao vazio, uma dimensão verde que possui diversas irregularidades e buracos que acabam em uma substância parecida com uma névoa verde. Tu também vai encontrar por aqui várias criaturas que mais se parecem amontoados de carnes humanoides e alguns até lembram dinossauros, antes de finalmente encontrar, conversar e ascender a forma de novo Deus. Agora, vamos aos finais. O jogo possui 6 finais normais e um final verdadeiro, que a gente chama de final S, para cada personagem. Contudo, nem tudo se confirma esclarecidamente durante o jogo. Portanto, alguns acontecimentos são somente teorias minhas ou da comunidade para organizar melhor a linha do tempo oficial. Você escapa da masmorra, mas não tem certeza se realmente escapou ou se está alucinando. Nesse final, seu personagem fica traumatizado pelas experiências da masmorra e sai de mãos vazias. Esse final parece falso e não se encaixa com a lógica geral dos acontecimentos, sendo provavelmente um final ruim para quem não conseguiu avançar em Mahabre. Ao se sentar no trono sem Legard, você vai para o vazio e confronta sua forma de novo Deus, ascendendo e entrando no esquema maior das coisas como um novo Deus que em breve também será esquecido. Esse final também é muito provavelmente falso, levando em conta que os únicos dois que poderiam ter tido esse final, Kahara e Darcy, têm papéis importantes na história de outros personagens, que encaixam melhor com as suas trajetórias. Nesse final, antes de encontrar sua forma de novo Deus, você enfrenta os resquícios de Sylvan no vazio, uma das lutas mais difíceis do jogo. Ao chegar ao trono com Legard, ele vai se sentar antes de você e chegará à sua forma de novo Deus, o Rei Amarelo. Ele vai lhe dar a chance de se curvar e aceitar sua nova era. Caso se recuse, lutará contra ele em sua forma de novo Deus e, ao ganhar, vai escapar das masmorras com estresse pós-traumático, sem saber diferenciar o que é real do que não é. Esse final é falso. É confirmado que Legard ascende pelo trono e continua vivo após o primeiro jogo. Ao chegar ao trono com Legard, ele vai se sentar e chegará à sua nova forma de novo Deus, o Rei Amarelo. Ele vai lhe dar a chance de se curvar e aceitar sua nova era. Ao aceitar, ele te deixa sair das masmorras e é isso que você faz. Os traumas da masmorra te seguem da mesma forma que no outro final C. A diferença é que você acompanha o início da trajetória de Legard como o Rei Amarelo. Esse final é verdadeiro e provavelmente quem o vivenciou foi Darcy após seu final S. Nesse final, após você matar todos os corações do Deus das Profundezas, a boca dele vai abrir e você pode pular dentro dela, entrando numa área extremamente desafiadora, onde o final te apresenta a vista de uma pilha de corpos amontoados, cercados por um abismo de escuridão. Desse abismo surgem os traços de Grogoroth para a luta final mais difícil desse jogo. Derrotando os vestígios de Grogoroth, ele lhe dá um lampejo de sua consciência e visão, matando o jogador de loucura por não conseguir comportar o conhecimento de um deus antigo. Esse final é provavelmente verdadeiro, levando em conta que Nashará é encontrado queimado e com sequelas do combate após o final dos acontecimentos do primeiro jogo, uma interação que realmente acontece se você levar o mago decapitado para a luta contra Golgoroth. Nesse final extremamente semelhante ao anterior, você entra e percorre todo o corpo do Deus das Profundezas, chegando no mesmo monte de corpos, mas dessa vez levando a garota no seu time. Ao invés de enfrentar Grogoroth, a garota encara a escuridão e começa a se transformar na deusa do medo e da fome, se revelando como a segunda deusa ascendida depois de Almer, um feito extremamente raro. Esse final é verdadeiro, visto que a deusa do medo e da fome é avistada e adorada após o fim do primeiro jogo. A divindade da garota se dá ao fato dela ser filha de Legard e Nilvan, algo que o jogo deixa implícito, mas nos dá
dicas desde o começo da jornada, como quando tentamos coletar a alma da garota, onde o jogo nos avisa que aquela alma é diferente das demais, mais forte, divina, justamente por ser a filha de um novo deus e um humano da profecia. O candidato mais provável de ter trazido a garota até o interior do deus das profundezas é Kahara, visto que claramente uma criança não seria capaz de chegar aqui sozinha, e o mercenário é um dos únicos protagonistas que não tem um álibi confirmado ao decorrer dos eventos. O final verdadeiro de Darcy mostra ela caminhando por toda a Mahabre para conseguir reunir páginas que ensinam uma magia de ressurreição antiga e esquecida após ter encontrado Legard morto nas masmorras. Contudo, nesse final, ela ressuscita Legard como o verdadeiro deus do medo e da fome. Algo que é impossível, já que sabemos que é a menina a deusa do medo e da fome, fazendo esse final ser dúbio. Ainda assim, eu acredito que ele seja verdadeiro em partes. Acredito que Legard realmente tenha morrido nas masmorras e sido ressuscitado por Darcy, após ela ter roubado o cubo das profundezas e aberto os portões para Mahabre, explorando certas partes de seu território, e então, após ressuscitar Legard, os dois uniriam forças e iriam até o trono dourado, onde Legard finalmente ascenderia à sua forma de novo deus e Darcy se ajoelharia ao Rei Amarelo, aceitando sua nova era. Esse é o final mais foda do jogo, e o melhor é que ele é 100% confirmado. Hagenwalder entra nas masmorras e começa a limpar todos os monstros que avista enquanto procura sua vingança contra Legard. Ele domestica Moonless no meio do caminho e mais tarde encontra Legard, já morto. Ainda assim, decide terminar de fazer a limpa nas masmorras. Quando ele sai de lá, leva consigo uma espada amaldiçoada que encontrou durante sua jornada, Miasma, e sua companheira Moonless. Por ter exterminado praticamente todos os monstros nas masmorras, o lugar fica bem menos mortal do que o de costume, e então Hagenwalder passa a ser conhecido como o deus da ultraviolência entre monstros e humanos, tendo sua lenda eternizada. Hagenwalder então se torna um caçador de monstros nômade, que viaja o mundo em busca de matar qualquer tipo de criatura sobrenatural. Posteriormente, ele dá continuidade à sua linhagem e restabelece o sangue quase extinto de Oldengard. O final de Kahara mostra uma realidade onde ele consegue encontrar uma série de tesouros valiosos enterrados em Mahabre, aos quais ele vende ao escapar da masmorra, se tornando extremamente rico e influente, comprando a liberdade de sua esposa e vivendo em paz apesar dos traumas de ter passado pelos eventos na masmorra. Ainda assim, é um final bastante otimista para Kahara. Infelizmente, é pouco provável que ele tenha acontecido, sendo mais lógico que Kahara tenha sido quem guiou de forma inocente a garota até seu fim de deusa ascendida. Contudo, apesar de considerado falso, esse final pode ter sido uma última gentileza verdadeira da garota ao se transformar na deusa do medo e da fome para com aquele que a trouxe até seu destino final, o colocando em uma ilusão onde no fim tudo deu certo como ele havia planejado. A frase "a deusa do medo e da fome reconhece o seu sofrimento" levanta a possibilidade que esse improvável final feliz possa ter acontecido, mesmo que como um sonho. O final verdadeiro do Enki é certamente o final mais revelador para a história de Fear Hunger, tendo em vista que, durante sua jornada, Enki sempre buscou por iluminação, e a princípio parecia estar sendo atraído para a mesma armadilha do Trono Dourado que tantos outros já caíram. Contudo, encontrou Nosramos, o alquimista que havia entendido a verdade sobre esse presente dos deuses antigos, e com sua ajuda, conseguiu o resultado de longos anos de estudos desenvolvidos por Eras sobre a ascensão divina, a âncora da alma, um item criado para que aquele que se sentasse no trono dourado pudesse resistir à tentação de se tornar um novo deus, recusando sua forma divina e voltando ao plano terreno ainda humano, e desta vez verdadeiramente iluminado. Ao retornar do vazio após negar sua forma de novo deus, Enki se entranha na grande biblioteca de Mahabre, mas logo percebe que o local tem conteúdo para várias gerações, sendo impossível adquirir tanto conhecimento em uma única vida humana, o que faz com que Enki tenha aprendido as mesmas técnicas de imortalidade ou prolongação de vida usadas por Nosramos, passando assim
o resto de sua vida lendo, escrevendo e publicando livros com conhecimentos extremamente preciosos para a humanidade. Não se sabe por quanto tempo em que Ramos viveram após o fim do primeiro jogo. Na verdade, é provável que eles nunca tenham morrido e continuem seus estudos até o presente. Agora, vamos explicar finalmente, em ordem cronológica, o que aconteceu nas masmorras com todos os protagonistas e antagonistas nas formas as quais são mais prováveis de serem canônicas, isso com base nas confirmações e pistas que o jogo nos dá. Dando início à história, a tribo dos antigos de Oldengard faz uma expedição à Vilândia e traz de lá o Cubo das Profundezas, chamando a atenção de Legard. Legard massacra os povos antigos de Oldengard e rouba o Cubo das Profundezas. A deusa Nilvan invade os sonhos de Legard e tem uma filha com ele. Essa filha é a garota que libertamos no começo do jogo e que nos acompanha até o final. O jogo faz pequenas confirmações desse vínculo durante algumas poucas interações entre Legard, Nilvan e a menina. Legard propositalmente é capturado pelo massacre aos povos antigos, é enviado para as masmorras do medo e da fome com o objetivo de se aproximar do seu destino traçado pela profecia. Junto de Legard, apreendem também o Cubo das Profundezas que ele levava junto de si. As masmorras do medo e da fome começam a entrar em colapso. Os sacerdotes e cultistas se infiltram e usam da forte influência dos deuses antigos naquele local para praticar seus rituais e aumentar suas afinidades com os deuses antigos, tornando-se um lugar completamente fora de controle. Tomado pela fome e pelo desespero, o capitão da masmorra entrega o Cubo das Profundezas que foi apreendido junto a Legard para os moradores da caverna, em troca de recursos e suprimentos para sobreviver ao colapso da masmorra. Mesmo assim, mais tarde, o capitão das masmorras acaba enlouquecendo e se transforma no Crown Mauler. Um grupo liderado por Buckman, o gordinho balão suspeito, é enviado a uma missão de resgate ao capitão, mas rapidamente se separam e eventualmente são pegos e mortos pelos perigos da masmorra. Legard acaba morrendo durante sua prisão nas masmorras. Cahara, Darcy, Enki e Hagenwalder chegam às masmorras por suas próprias motivações. Cahara encontra e liberta a garota de sua gaiola na entrada da masmorra, que o acompanha por toda a sua jornada, se aprofundando nos andares do calabouço. Hagenwalder encontra Legard morto e, posteriormente, domestica Moonless, decidindo começar uma caçada aos monstros da masmorra, já que não conseguiu sua vingança. Darcy também encontra Legard morto em outro momento e começa a procurar uma solução, chegando até a vila dos moradores da caverna, onde é capturada, em que começa a estudar nas bibliotecas da masmorra. Durante suas idas e vindas, ele acaba recrutando um exército de mortos-vivos e abre caminho pelas masmorras com suas magias, chegando por acaso em Ramos, ao qual simpatiza com a causa da iluminação de Enki e decide ensiná-lo sobre a verdadeira iluminação. Cahara destrava o elevador enquanto explora as prisões da masmorra e, ao tentar descer pelo poço de sangue, encontra e se submete ao mago decapitado Nashará, que vê no mercenário, com desejo de descer ainda mais fundo naquela escuridão, uma chance de entrar em Mahabre novamente. Darcy descobre sobre o Cubo das Profundezas ser guardado na Vila da Caverna e consegue escapar, levando junto consigo o Cubo das Profundezas roubado. Posteriormente, também descobrindo e abrindo o portão da entrada de Mahabre, onde entra pela primeira vez na Cidade Sagrada, procurando uma forma de reviver Legard. Darcy finalmente reúne as páginas perdidas em Mahabre sobre uma antiga magia de ressurreição, a base de sacrifício de uma parte de seu sangue, a qual ela aprende, saindo de Mahabre e retornando até o cadáver de Legard, completando o ritual de ressurreição. Darcy sobrevive apesar de enfraquecido e, junto a Legard agora revivido, vão até Mahabre uma última vez, descobrindo sobre a ascensão através do sono dourado, através de Nilvan, que guia seu amante Legard, e o entrega sua alma. A dupla mata uma parte da antiga Irmandade de Novos Deuses, François, Shambara e Valteio, com muita dificuldade e reúnem as almas dos novos deuses antigos, abrindo passagem até o Templo Dourado. Durante sua descida pela árvore nos jardins, Hagenwalder destrói um dos corações do Deus das Profundezas. Darcy havia destruído o segundo antes de encontrar o corpo de Legard e, por fim, após revivido, Legard destrói o último dos corações das Profundezas que tomava o lugar do trono dourado no Templo Dourado de Mahabre, assassinando assim o Deus das Profundezas. Legard senta no trono dourado e ascende a sua forma de novo deus, o Rei Amarelo. Darcy se ajoelha à nova era de Legard e ambos saem da masmorra do medo e da fome, com Darcy servindo ao Rei Amarelo até o fim de seus dias mortais.
Kahara desce até as profundezas da caverna em busca de tesouros, levando e cuidando da garota que havia resgatado. Em certo ponto, eles acabam por entrar na vila dos moradores da caverna, onde são perseguidos com hostilidade por conta da comoção causada pelo recente roubo do cubo das profundezas, sendo forçados a entrar na boca, agora aberta, do já falecido deus das profundezas para conseguir escapar. Ao perceber que o cubo da profundeza, ou seja, a chave para entrar em Mahabre, já foi roubado, Nashará estava prestes a largar Kahara e a garota para morrerem. Contudo, viu no corpo morto do deus das profundezas uma chance de se aproveitar e até mesmo reaver seu corpo, embarcando junto à dupla para dentro do deus antigo. Hagenwalder sai da masmorra com Moonless e uma espada que encontrou durante o massacre, Miasma, uma espada amaldiçoada que tem a força de 10 homens, casando-se, tendo filhos e adotando um estilo de vida nômade para continuar exterminando monstros sobrenaturais pelo mundo até seus últimos dias. Enki estuda e aprende com Nosramos, recebendo a âncora da alma como item para que possa se tornar um verdadeiro iluminado, possibilitando que Enki entre em Mahabre, que já estava com todos os portões e caminhos abertos graças a Darcy Legard, sentando-se no trono e negando sua forma de novo deus, obtendo a verdadeira iluminação. Após isso, Enki entra e passa os seus dias explorando e aprendendo na grande biblioteca de Mahabre, onde descobre os segredos da imortalidade e começa a escrever uma série de livros sobre os conhecimentos que adquiriu, que, anos depois, seriam divulgados para toda a humanidade. Kahara e a garota, dentro do deus antigo, lutam pela sua sobrevivência presos em um caminho sem volta, já que Nashará, o único que tinha poder para abrir caminho para fora do deus das profundezas, não tinha o menor interesse em voltar, muito menos em ajudar os dois, os mantendo vivos somente pelo capricho de talvez precisar de suas vidas mais tarde. Ao atravessarem o corpo do deus das profundezas, chegam num amontoado de corpos mortos cercado por escuridão. Escuridão essa de onde surgem os vestígios deixados pelo deus antigo Grogoroth, que trava uma batalha contra os três. Com as forças de Nashará, que tentava vencer Grogoroth para poder utilizar de toda aquela energia ancestral para reaver seu corpo, Kahara e a garota conseguem enfrentar os traços do antigo, e assim o enfraquecem. Mas tanto Kahara quanto Nashará sofrem ferimentos graves. No caso de Kahara, que é somente um humano, fica à beira da morte. Já Nashará foge ferido, enquanto a garota, que teve ferimentos menores por ser protegida pelo mercenário, se aproxima da escuridão inconscientemente, a encarando profundamente. Durante sua fuga, usando das suas últimas forças para escapar do deus da profundeza e encontrar um lugar seguro, Nashará encontra os portões de Mahabre abertos, entrando na cidade antiga e adormecendo em um templo qualquer da cidade, onde se manteria por centenas de anos em um estado de hibernação até que alguém capaz o encontrasse. Kahara morre e a garota ascende para sua forma final, a deusa do medo e da fome, usando tanto a energia do corpo do deus das profundezas quanto a energia dos traços enfraquecidos de Grogoroth, dando início à quarta era da história, a Era da Crueldade, onde o mundo será moldado a partir do medo e da fome. Rapaziada, que história. Só adicionando um último detalhe, esse final onde a garota vira a deusa do medo e da fome não foi planejado pela garota. Até então, ela era só uma criança normal que queria sair dali e sobreviver. O Kahara também não sabia que a garota tinha aquele potencial, ele só estava ajudando a garota por boa vontade. Toda essa trama final foi obra de Nilvan para que o novo deus surgisse, junto a Legard. Fear and Hunger é um jogo realmente muito rico em narrativa, e esse é só o fim do primeiro jogo. Há uma continuação que nos explica melhor algumas partes do primeiro jogo e abre mais uma série de dúvidas quanto a uma pá de coisa. O segundo jogo se chama Fear and Hunger Termina, então digam aí se vocês querem saber como essa história continua. Meus amigos, foi uma longa jornada, mas chegamos ao fim. Obrigado a todos que assistiram até aqui, se inscreve e curte o vídeo se tu quiser receber os próximos conteúdos, e até a próxima. Tamo junto!